bem? Você está no canal EBD já, eu sou o Renato e hoje nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito. É um cenário um pouquinho diferente hoje, talvez vai dar algum som de carro passando, alguma coisa assim, mas aí vocês me perdoam porque é uma coisa provisória, tá bom? Só para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo, a gente não ficar sem terminar esse estudo aqui. Então, nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito. Mais uma aula hoje, nós vamos estar aprendendo sobre isso daí. Se você está gostando do conteúdo, deixe o seu like no vídeo, inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe com seus amigos também, para que eles possam estar tendo acesso a esse material e automaticamente também ajudando o nosso canal, tá? Outra coisa importante é a nossa página no Instagram, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Para você estar conhecendo também a nossa página, onde a gente tem colocado, sempre que lança vídeo novo, a gente tem apresentado ali. E eu quero daqui para frente, com o tempo, estar colocando alguns materiais exclusivos ali na nossa página, tá? Então vamos continuar. Na lição passada, a gente já tinha visto três qualidades do fruto do Espírito, né? Se eu não me engano, nós já temos aí cinco vídeos falando sobre o fruto do Espírito. Se você não assistiu os outros, eu recomendo que você assista, porque é uma sequência, né? Não tem como a gente ver um fato isolado, você não vai entender muita coisa, tá bom? Então, se eu não me engano, nós já tivemos aí 4 aulas e nós paramos na última aula aí falando sobre a paz, né? E a gente aprendeu lá também que o fruto do Espírito, ele se dá, na verdade, em uma sequência onde um complementa o outro, né? Onde um está ligado ao outro. É isso? E nós aprendemos lá, vamos olhar aqui, ó, deixa eu pegar aqui vou pegar a caneta no caso. Nós aprendemos lá o seguinte, que se eu tenho amor, automaticamente eu tenho alegria. Se eu tenho alegria, automaticamente eu tenho paz, né? Isso foi o que a gente viu lá, resumindo essa aula. Então, outra coisa que eu não passei para vocês, outro conceito que nós vamos aprender, é que além desses frutos estarem ligados, né, um ao outro, além desse fruto, né, as qualidades estarem ligadas um ao outro, elas também estão divididas em 3 grupos, tá? Em 3 grupos. Então, o primeiro grupo foi o grupo que nós vimos até o momento, que é amor, alegria e paz. Se você tem amor, você tem alegria e automaticamente você tem paz. Esse foi o nosso primeiro grupo, quando nós falamos de fruto do Espírito. Só que nós temos mais 2 grupos, tá? E hoje a gente vai começar a ver o segundo grupo. E se a gente voltar lá, eu vou voltar aqui no início, olha como que Paulo escreve, né? Agora sim o apontador. Paulo escreve assim, olha: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aqui eu tenho o primeiro grupo. Aí depois vem longanimidade, benignidade e bondade. Aqui você tem o segundo grupo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui a gente fecha o terceiro grupo, tá? Então nós aprendemos até hoje, até o momento, o primeiro grupo. Nós estudamos acerca desse primeiro grupo. Hoje nós vamos começar vendo esse daqui, ó, o segundo grupo, que trata de longanimidade, benignidade e bondade, tá? Então perceba que nós já temos algumas aulas falando sobre o fruto do Espírito, onde você pega na Bíblia, ele está só em um versículo, né? E aqui nós já conseguimos aprender muitas coisas a respeito dele. Sabe por que isso? Porque, como eu falei nos vídeos anteriores, a Bíblia é para ela ser estudada, a Bíblia é para ser degustada, né? Você tem que
pegar a Bíblia com tempo, com calma, com oração ao Senhor, para você entender tudo aquilo que o Senhor ele quis passar para nós através dos seus ensinamentos. Muito bem, então voltamos aqui. O próximo ponto, então, a próxima qualidade é longanimidade. Então, Paulo ele vai falar para nós que a outra arma que nós temos para vencer as obras da carne, aquelas que já foram apresentadas, é longanimidade. E vamos ver aqui o que é essa longanimidade. Longanimidade aqui é o mesmo que generosidade, tá? Aí o primeiro ponto aqui, olha, sacrifica os próprios interesses em benefício do outro. Essa é uma característica da pessoa da pessoa longânima, né? Da pessoa que pratica a generosidade dentro do aspecto da teologia, ou dentro do aspecto do cristianismo, né? Essa pessoa, para ela se identificar aqui como uma pessoa generosa cristã, vamos dizer assim, eu tenho que entender que, para mim, é um benefício, é um privilégio, quando eu sacrifico os meus interesses em benefício do outro. Por que isso tem que ficar destacado aqui? Porque sacrificar os seus interesses em benefício do outro, se você não tem essa qualidade, não é uma coisa fácil de se fazer. Ou, vamos mais além, né? Se você não tem essa qualidade, você pode entender na razão que sacrificar o seu próprio interesse em benefício de outra pessoa, né, para ajudar outra pessoa, sendo que essa pessoa ela não vai te retribuir com nada, logo, o que eu vou entender? Que eu estou fazendo uma coisa ilógica, uma coisa que não tem sentido fazer. Porque a vida aqui, né, ela trabalha, como eu mostrei lá, já como eu falava de amor, né, é no sentido do eros, do desejo. É quando todo o comércio quer levar você a comprar, a consumir cada vez mais, para o interesse próprio do dono. Porque o dono ele quer enriquecer, o dono que ele quer ganhar muito dinheiro. Né? O dinheiro movimenta o mundo. Então não tem uma lógica dentro desse aspecto quando eu digo que é um benefício para mim, né? É um benefício para mim o momento em que eu me sacrifico para ajudar outra pessoa, né? Porque eu não estou fazendo nada para mim. Eu estou deixando de fazer para mim e fazendo para o outro. Mas essa generosidade, então nós entendemos que isso é o quê? Ele é um benefício, ele é uma qualidade que vem do Espírito Santo, né? Porque é o momento em que eu entendo a palavra de Deus, olha o que o Senhor me ensina na palavra dele. Ele diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus já ensinava isso. Então vamos lá. Buscar o reino. O que é o reino de Deus? O que é viver no reino, na justiça de Deus? Então, certa vez, eles perguntaram para Jesus: Senhor, como que nós podemos servir a Ti? Qual a forma correta de servir ao Senhor? Logo, qual é a forma correta de viver o reino de Deus? Não é isso? Porque eu posso traduzir servir a Cristo como viver o reino dele, como buscar o reino dele. E Jesus, ele responde assim, olha, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, primeiro ponto. Segundo ponto, e amarás o próximo como a ti mesmo, ou seja, eu tenho que olhar para o outro com uma visão de eu. O Evangelho me ensina a não dividir, né?
a não fazer uma distinção. Por exemplo, tem uma ideia, né, que, por exemplo, se eu quero doar alguma coisa para alguém, né, se eu tenho alguma coisa em casa e aquilo está rasgado, está começando a estragar, é algo que está no momento em que eu vou doar aquilo para outra pessoa. Quando eu olho no âmbito da generosidade, no âmbito da longanimidade, o que eu vou entender? Eu vou entender que quando aquele negócio começa a estragar, começa a rasgar, começa a puir, aquele momento não é o momento em que eu vou entregar, eu vou doar aquilo para alguém. Mas aquele é o momento em que eu vou jogar aquilo fora. Porque se eu entendo do pressuposto que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, qual que é a ideia que eu tenho? A ideia que eu tenho é que se algo é bom para mim, é bom para o meu próximo. Se algo não serve para mim, não é bom para mim, também não é bom para o meu próximo, né? Também não vai trazer benefício para ele. E aí continua dizendo aqui, a longanimidade, o longânimo, ele ajuda o outro sem esperar retorno. Parece que é uma coisa muito simples de se dizer, né? Quando a gente fala assim, olha, amar ao outro ou ajudar ao outro sem esperar retorno, a ideia que passa é que é aquela ideia assim, eu já sei, eu já faço, né? Eu sei como isso funciona. Por quê? Porque esse tipo de palavra já está presente no nosso dia a dia. Esse tipo de fala já é uma fala comum de acontecer nos nossos dias. Mas qual é a diferença? A diferença é que nós vivemos um mundo onde as pessoas falam, mas não agem, né? As pessoas comentam, mas não tomam uma atitude. As pessoas sabem o que deve fazer, mas não fazem. Aí no momento em que perde o controle, no momento em que vem um acidente, no momento em que o pior acontece, aí a pessoa vai fazer aquele trabalho. Mas se aquilo não acontece, logo a pessoa não tem essa preocupação. E eu me lembro de uma parábola, uma fábula muito antiga que tem aí, provavelmente você já escutou, que reflete isso. Que o rato estava numa fazenda e a dona da casa viu esse rato. E ela conta para o seu marido, e o seu marido, quando tem notícia daquilo, ele fala assim, não tem problema, eu vou lá no mercado, eu vou comprar uma ratoeira, eu vou pegar esse rato. O rato então corre para a vaca, e ele vai pedir socorro para a vaca ajudá-lo, porque ele descobriu, o pessoal da casa, que ele existia e foi comprar uma ratoeira para pegá-lo. A vaca vira para o rato e fala assim, eu não vou me preocupar, o problema é seu, porque eu não sou rato, eu sou vaca, ratoeira é para pegar o quê? Rato. Então, isso é um problema seu, não é um problema meu. O rato vai lá para o porco, né? Pede ajuda para o porco também. O porco vai falar a mesma coisa e não ajuda o rato, e nem a galinha também não consegue ajudar o rato. Fala a mesma coisa para o rato, que ratoeiro não era problema de galinha, mas ratoeiro era problema de rato. Muito bem, a dona Maria, o seu José chega com a ratoeira em casa, ama a ratoeira na sua casa, e quando é no outro dia, durante a noite, a dona Maria escuta um barulho em casa. No escuro, ela escuta o barulho da ratoeira, né? E ela levanta para ver o que era. No que a dona Maria levanta, a ratoeira não tinha pegado o rato, mas a ratoeira, ela tinha pegado uma cobra. E no que a dona Maria passa lá próximo à ratoeira, a cobra, então, ela vai picar a dona Maria. A dona Maria ficou ruim na cama, né? Algumas pessoas vão visitar a dona Maria, ver que ela está ruim com o ferimento que ela teve, e recomendam para a dona Maria fazer o quê? Uma sopa de galinha, que era bom para fortalecer. O seu José vai lá, pega, mata a galinha,
faz uma sopa, né, uma canja de galinha, para que a Dona Maria pudesse tomar e se alegrar. Então já começa a aprender que o problema da ratoeira, que não era problema de galinha, agora virou problema de galinha, né? E ela começa a piorar e não melhora. Chega um final de semana, muitas pessoas vão visitar a Dona Maria. O seu Zé, para poder comportar e servir bem todo mundo, o seu Zé vai lá e mata o porco também. E aí, o problema da ratoeira, que não era problema de rato, de porco, virou problema de porco. Só que a Dona Maria morreu, muito conhecida na cidade, né? E muitas pessoas foram no seu velório. E para ter alguma coisa para servir para essas pessoas, o seu Zé foi e matou a vaca também para poder servir para eles. Então o problema da ratoeira, que era só um problema de rato, passa a ser um problema da galinha, do porco e da vaca, né? Isso mostra para nós que, às vezes, nós ignoramos o problema porque nós pensamos que ele nunca vai nos atingir. Nós sempre estamos distante daquele problema. Até o dia que aquele problema ele está batendo a nossa porta. Nós também estamos vivenciando aquela mesma situação. E nós também agora estamos precisando da mesma ajuda. E muitas vezes nós não recebemos essa ajuda. Aí nós vamos reclamar, dizer que as pessoas não têm generosidade, que as pessoas não praticam de longanimidade, né, com a gente. Por quê? Porque no momento em que eu poderia fazê-lo também, eu não fiz. Eu deixei de fazer, porque eu achava que aquilo não era um problema que iria me acontecer. O longânime, ele tem essa ideia que ele ajuda o outro sem esperar retorno. Por que eu ajudo o outro sem esperar retorno? Porque eu sei que no ciclo da vida eu sou igual a qualquer um outro. Eu sei que no ciclo da vida, a única coisa que me diferencia das pessoas lá fora é que eu conheço a Jesus, eu sei quem pode me guardar. Mas isso não faz de mim jamais uma pessoa melhor do que o outro. E eu sei que eu estou na mesma situação, eu estou correndo os mesmos riscos que uma pessoa corre de ser atropelado, eu corro o mesmo risco que qualquer pessoa corre de ser assaltado, eu corro o mesmo risco de ter um problema financeiro, eu corro o mesmo risco que as pessoas correm lá fora. E quando eu entendo isso e eu ajo para poder ajudar o meu próximo, a ideia é o seguinte: eu ajudo porque hoje eu tenho condição de ajudar, mas amanhã o próximo pode ser eu mesmo, né? E a ideia aqui, olha, não é esperar retorno, porque eu sei que isso é uma obrigação que nós temos se nós somos um corpo. O corpo, deve estar ajudando o outro, né? E demonstra paciência com o outro. O que é isso aqui? Demonstrar paciência com o outro, né? A pessoa generosa, você sabe entender a mensagem subliminar da pessoa. O que é isso? Mensagem subliminar, nós falamos de subliminar, é aquela mensagem que ela é transmitida indiretamente, né? É aquela mensagem que você usa algum outro recurso para transmitir aquela mensagem, enquanto a mensagem principal é transmitida. Então, por exemplo, às vezes você conhece demais uma pessoa, você já sabe os seus trejeitos, você já tem um pouco de intimidade com essa pessoa. Então, a partir do momento que você já conhece essa pessoa, você já tem uma certa intimidade com essa pessoa, você já tem total competência, né, para discernir quando aquela pessoa está agindo de uma forma normal ou quando aquela pessoa está trazendo uma atitude que você sabe que não é dela, mas é uma decorrência de algum problema que aquela pessoa está passando. Tá? Esse é o ponto. Às vezes você conhece o irmão ele é extremamente educado, o irmão te trata muito bem, o irmão a todo momento ele procura te ajudar,
né? E aí, do nada, você é muito próximo àquela pessoa, você vê que aquele irmão ele começou a ser uma pessoa ignorante, estúpida, uma pessoa que está usando palavras para te ferir, palavras para te agredir. Então, o generoso também aqui, ele tem essa capacidade de olhar para essa pessoa e dizer assim, essa pessoa tem essa atitude, mas essa atitude não define essa pessoa porque eu a conheço. Eu sei que esse momento, essa atitude dela é em decorrência de um momento que ela está vivendo que está mexendo com a vida dela. Tá? Mas isso não é o que a caracteriza de verdade. Porque o mundo lá fora, ele não tem isso em mente. A preocupação do mundo é o seguinte, você pode fazer a bondade para a pessoa 10 anos. Se em um dia você praticar alguma coisa que ofendeu aquela pessoa, a pessoa esquece os 10 anos de benevolência e vai lembrar de um dia de uma coisa desconcertante que você fez. Mas nós, quando alcançamos a qualidade da longanimidade, nós temos essa capacidade de você olhar para aquela pessoa e saber, essa pessoa hoje não me tratou bem. Essa pessoa, ela não teve uma atitude de serva, mas eu não vou levar isso em consideração, porque eu conheço ela, eu sei que isso pode ser uma decorrência de alguma coisa que ela está vivendo, mas isso não é a vida dela normalmente, tá? Então, o outro ponto aqui já é a benignidade. Benignidade. A benignidade, ela já vai fazer o seguinte, ela tem uma ideia do hebraico hesed, né? Ela vem dessa ideia que transmite misericórdia. Por que ela vem dessa ideia? Às vezes você pode pensar assim, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Por que o irmão está colocando hebraico aí? Deixa eu passar para vocês rapidinho o conceito do hebraico bíblico, né? O hebraico bíblico é a grosso modo, a gente costuma dizer que ele é o hebraico popular, era o hebraico comum, né? Mas ele não era simplesmente o hebraico comum, ele era o grego comum, perdão. Ele não era simplesmente o grego comum, mas quando a gente fala do grego koiné, que era o comum, ele era um grego que ele foi adotado em locais que foram colonizados, né, pela aquele momento lá de Alexandre o Grande, quando teve toda aquela expansão do Império Greco-Macedônico, e esse império ele veio colonizando muitas pessoas, e a maioria dessas pessoas elas tinham influências semitas, né? E muitas dessas pessoas elas tinham a cultura aramaica, tá? E o hebraico. Por exemplo, a Babilônia toda tinha a sua língua aramaica, né? Então o que acontece? Quando eles passam a usar o grego ali, o povo, eles passam a falar o grego, eles não falavam, eles começam a falar o grego, a adotar o grego como a sua língua mãe, como a língua principal deles, que era a língua de rua. Né? Os judeus, eles passam a usar o hebraico somente nas orações em casa, por exemplo. Porém, como eles tinha muito forte neles ainda a ideia do império, de terem perdido a sua casa, o que acontece? Eles começam a falar no grego, mas o pensamento deles, eles conversavam, mas ainda falavam pensando na língua mãe. Né? Eles usavam o grego, mas eles usavam o grego pensando no original. Então o grego koiné, ele é um grego que ele é muito falado com o pensamento aramaico e o pensamento hebraico. Né? Então muitas vezes as palavras eram encaixadas ali, mas o pensamento do autor quando escreveu aquilo não era um pensamento grego, era um pensamento hebraico. Porém, ele estava escrevendo no grego. Tanto é que nós vamos ver várias palavras, né, em aramaico, por exemplo, e hebraico, dentro do Novo Testamento. Rabboni, por exemplo, é uma palavra que não é grega. Né?
Então, esse benignidade, ele vem dessa linha que significa o quê? Misericórdia, né? Significa misericórdia. Um dos pensamentos de misericórdia é o seguinte, ó, mesmo que o outro não mereça ajuda, a pessoa com benignidade, ela se doa para ajudar. Então, é parecido com o generoso. O generoso, ele sacrifica o seu próprio interesse em benefício do outro. E por que ele faz isso? Porque ele tem misericórdia do outro. Olha só como começa já a ligar as coisas. Por que o longânimo aqui, ó, ele sacrifica os próprios interesses em benefício do outro? Porque ele age misericórdia na vida daquela pessoa. Ele sabe que aquela pessoa, às vezes, ela não merece ajuda. Mas essa pessoa, como ela é uma pessoa generosa, ela se doa e ajuda, porque, lembra a ideia do próximo? Ela sabe que hoje aquela pessoa é o próximo dela, mas amanhã ela também pode ser o próximo. E quem sabe aquele outro pode estar ajudando. Mas entenda que a benignidade e nem a generosidade vai trazer a ideia do interesse, que você vai fazer porque você espera que quando você estiver amanhã caído, o outro vai fazer por você. Não, você tem que fazer porque isso está no seu coração. Uma coisa é você entender que você ajuda porque amanhã o outro é o próximo. Você ajuda o próximo porque amanhã você pode ser o próximo. Uma coisa é você entender isso. Outra coisa é você querer obrigar o próximo a pensar como nós pensamos, tá? Outra coisa é você querer que as pessoas tenham a atitude que você teria. E o misericordioso, ele entende que mesmo o outro não merecendo, ele se doa. Por quê que ele faz isso? Porque a atitude, né? A atitude do outro tem que ser respeitada. Nós vivemos num mundo, irmãos, nós precisamos viver em comunhão. E quando eu falo viver em comunhão, é viver respeitando o pensamento e respeitando a liberdade das pessoas. Se você tem uma mentalidade voltada para a misericórdia, se você tem uma mentalidade de sacrificar os seus bens em interesse ao outro, amém. Isso é um dom do Espírito Santo sobre a sua vida, é um presente, melhor dizendo, do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas você não pode cobrar isso também do outro por você, porque senão você vai perder tudo isso daqui. Olha, a misericórdia ou a benignidade, o benigno, ele sabe que o seu trabalho, ele já foi pago por Deus. E aqui está um mistério muito grande, sabe por quê? Porque quando eu falo assim, que eu sei, né, que o trabalho já foi pago, eu volto, né, no âmbito da soteriologia, da salvação. Isso por quê? Porque quando nós falamos de salvação, eu entro num trabalho que ele novamente ele é aqui como a generosidade, ele é ilógico a visão das pessoas, porque todo trabalho que você trabalha para no final do mês você receber o seu salário. Alguns países você trabalha para no final da semana você tem o seu salário, né? Tem países que as pessoas recebem mensalmente, semanalmente. Pelo menos eu ouvi dizer que é assim, não cheguei a aprofundar sobre isso. Só que na nossa fé, nós entendemos o seguinte: eu não trabalho para depois eu receber. Eu não contabilizo 30 dias para no final dos 30 dias eu receber o meu valor. Porque o meu valor foi pago aqui. Primeiro eu recebi, para depois eu começar a trabalhar. Tá? Primeiro Deus me deu. Primeiro Deus morreu na cruz por mim. Primeiro Deus ressuscitou. Primeiro Deus pagou os meus pecados, para depois eu começar a trabalhar. Então, se eu entendo sacrifício, olha como que falar de dom, de fruto do Espírito, é profundo. Eu já estou indo lá para o sacrifício de Jesus. Eu já estou falando de soteriologia, né? Por quê?
Se eu entendo o valor do sacrifício de Jesus, o valor que foi ele morrer na cruz por mim, para me salvar, quando eu olho para o benigno aqui, olha, eu sei que o meu trabalho já foi pago, ou seja, eu vou me sacrificar em favor do outro. Eu vou ajudar o outro sem esperar retorno, mesmo que o outro não mereça, eu vou ajudar ele porque eu sei que o meu trabalho já foi pago lá na cruz. E outra coisa, eu sei que mesmo que eu fique aqui na terra 80 anos trabalhando, evangelizando todos os dias, ganhando almas para a presença do Senhor, mesmo assim eu não vou conseguir pagar o preço que foi pago pela minha vida, tá? Ou seja, o que eu faço aqui, irmãos, é simplesmente um agrado, o mínimo que eu posso fazer para um Deus que pagou um preço tão alto lá no passado para que eu tivesse acesso à vida eterna, né? Isso é um mínimo que eu possa fazer. E olha como que Deus é tão bom, que quando falo aqui que o trabalho eu já sei que foi pago, o Senhor é tão maravilhoso que Ele me ensina o seguinte, olha, eu já te paguei, mas mesmo assim eu tenho prazer em continuar te abençoando. Se Deus não falasse mais com você, se Deus não abrisse nenhuma porta para você, Ele já tinha feito tudo. Mas mesmo assim, Ele te abençoa, Ele guarda o seu trabalho, guarda a sua vida, guarda a sua casa, guarda os seus filhos, tá? Abre portas de trabalho para você, abençoa de todos os lados, porque mesmo Ele já tendo pago, mesmo nós não merecendo, Ele tem prazer em nos ajudar, tá? E então, a benignidade, a pessoa benigna, ela sabe que a pessoa ela merece o mal, mas nós ignoramos, sabemos compreender o outro. O que é isso daqui? Isso daqui é o seguinte, o que é misericórdia? É quando você merece, mas não recebe, né? Digamos que, eu estou com o tripé aqui, ó, né? Digamos que isso aqui é uma pessoa. E essa pessoa aqui, ela mereceu uma repreensão. Só que, e eu poderia trazer repreensão sobre essa pessoa. Eu tenho poder sobre isso. Mas o que eu faço? Eu olho para ela, eu sei que ela merece a repreensão, tá? Eu sei que ela fez tudo para merecer a repreensão, mas ao contrário, o que eu faço? Enquanto essa pessoa merece a repreensão, eu venho e abençoo ela. Eu faço o contrário, ela merece, mas não recebe. Eu venho na vida daquela pessoa e ao invés de eu trazer um castigo, eu trago uma bênção. Ao invés de eu trazer uma palavra de dor, eu vou trazer uma palavra de esperança. Ao invés de eu chegar lá com 5 pedras na mão, eu vou chegar lá de repente com 5 pedaços de pão, eu vou entregar para aquela pessoa. Então isso é misericórdia. Misericórdia é quando a pessoa merece e não recebe. E por que eu faço isso? Porque o primeiro a receber misericórdia somos nós mesmos. Nós merecíamos o pecado, mas Cristo morreu na cruz por nós, mesmo sem a gente merecer. Mesmo nós merecendo o pecado, Ele morreu na cruz por nós e pagou o nosso pecado, tá? Para que eu e você tivesse acesso à vida eterna. Olha que interessante. Então perceba que da mesma forma que eu falei lá no passado, na aula passada sobre amor, alegria e paz, eu estou conseguindo ver aqui que eu tenho também uma ligação, né? De longanimidade, generosidade e o próximo item que vai vir. Só que essa próxima qualidade nós vamos deixar então para o nosso próximo encontro, tá bom? Nós já estudamos aqui, já tivemos um tempo considerável, né? Então, se eu for alongar, nós vamos ficar uma aula muito extensa e de repente você não vai conseguir perceber totalmente o que nós queremos passar para os irmãos. Então, nós vamos parar por aqui, tá? E no nosso próximo encontro, nós vamos continuar estudando os benefícios do fruto do Espírito Santo. Não deixe de se inscrever no canal,
compartilhar esse vídeo, tá? E curtir, dar um like aí também para poder estar nos ajudando. Que Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo.